Olá, amiguinhos e amiguinhas. Hoje eu vou falar para vocês sobre uma característica das plantas que pode ser útil na identificação das plantas, certo? Se chama arquitetura. Então vou dar um exemplo bem típico aqui de uma arquitetura de Anonácea, tá? Que é típica dessa planta aqui, provavelmente uma Annona muricata. É bem interessante, né? Um tronco bem grosso, né? E as folhas saindo aqui praticamente desse tronco. Isso acontece muito em plantas do cerrado dessa espécie. Tá? E se tu for ver, é muito diferente de algumas outras plantas, né, que tem folhas simples ao redor de um tronco. Geralmente o tronco não é tão grosso como aqui. Né? Geralmente quando a gente vê uma planta simples, com folhas ao redor do tronco, a gente imagina um tronquinho mais fino, né, ó, como esse tronquinho aqui, e as folhas ao redor dele. E não esse padrão em que as folhas estão colocadas em um tronco bem mais grosso, né, do que precisaria, né, para sustentar essas folhas. Essa que é a palavra-chave, é um tronco muito mais grosso do que precisaria para sustentar essas folhas. Tá? Bom, é claro que aqui tem tantas outras coisas que eu só vou dar mais um exemplo, né? Aqui é uma arquitetura de fabácea. Né? Então é muito comum a gente falar de araucária, né, como um exemplo bom aí da arquitetura, que você, de longe, você já sabe que é uma araucária, né? Aqui tem uma outra nonácea, ó, que é xilópia, e ela tem um padrão bem interessante, ela tem os ramos bem compridos, também alternados no tronco, ó, formando uma espécie de... parece até um pouco com a araucária a forma como estão os ramos, né? Só que diferentemente da araucária, que é uma gimnosperma, que eles saem bem mais de baixo, né? A araucária já eles saem mais em cima. Mas é uma arquitetura típica de Adonácea, típica de Xilópia. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque muitas vezes você precisa fazer um levantamento rápido na floresta e tem algumas espécies que elas são muito comuns, né, dominantes no local. E se você conhecer bem como é que é a arquitetura, você consegue, se a tua missão for fazer uma contagem, um censo dessas plantas, uma amostragem, você precisar contar um grande número de plantas, você vai conseguir identificar elas pela arquitetura. Tá? Aqui tem uma outra nona muricata, provavelmente, depois já desenvolvida a planta, ó. Já tem esse mesmo padrão de troncos muito grossos em relação ao que as folhas precisam. Né? Então o tronco ele sempre é bem forte, ó, e o peso dessas folhas não é tão grande. Mas por que a nona muricata é assim? Porque ela não precisa só sustentar as folhas, né? Ela precisa sustentar os frutos que chegam a pesar 6 quilos. Então agora tudo faz sentido porque que essa planta tem essa arquitetura, né? Porque ela vai ter frutos pesados. Bom, acho que deu para ter uma ideia do que eu estou falando, né? E qual que é a importância disso para a gente identificar plantas.